Afronautas, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do canal Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de comunicação, através voltada para o empoderamento da população negra, para a luta antirracista, através da disseminação de conteúdos de história, cultura, tradição, ancestralidade africana e afro-brasileira. Nós estamos hoje voltando com a coluna da professora Ieda Leal, com o tema Heróis, Heroínas e Educação Antirracista. Eu já adianto para aquelas pessoas que acharam que nós viríamos hoje com o tributo ao grande Solano Trindade, que essa pauta teve que ser adiada, mas ela virá. Mas a pauta de hoje não é menos relevante, nem menos importante. Heróis, heroínas e educação antirracista. Eu vou pedir a vocês para nos ajudar a chamar as pessoas para cá. Pega o link aqui do YouTube, compartilha nas suas redes sociais. Você pode também ir lá no Facebook, nós estamos transmitindo em 2 páginas do Facebook. Estamos na página Áfricas e na página Pensar Africanamente. E de lá você compartilha no seu próprio Facebook e arrasta geral para cá. A tendência dessas plataformas, dos algoritmos dessas plataformas, é não dar a devida visibilidade para as nossas pautas, para os nossos temas. Entretanto, quando vocês se inscrevem no canal, quando vocês dão like no canal, quando vocês dialogam no chat, quando vocês arrastam as pessoas, nós vamos, aos poucos, driblando o racismo dos algoritmos. Deixa só eu tirar aqui o som do meu WhatsApp, que está atrapalhando. Pronto, já tirei. Eu já vou trazer aqui para a sala, então, nossa colunista de hoje, professora Ieda Leal, e, obviamente, seu convidado, suas convidadas. E já tem mais uma que vai chegar daqui a pouquinho. Tem mais uma convidada que daqui a pouco vai estar aí conosco. Deixa só ver quem já chegou aqui. A Lerê Virgínia, ela entrou várias vezes hoje, deixou vários recadinhos, porque ela está fazendo uma espécie de um estudo para ver o quanto as pessoas interagirem antes com o tema influencia o algoritmo para dar maior visibilidade à pauta, ao tema do dia. Então, ela tem essa gentileza de entrar, fazer vários comentários em diversos horários. Então, num deles, ela usou um perfil dizendo: vamos aquilombar, Brasil e Guiné-Bissau possuem povos maravilhosos. Gente trabalhadora, merecem coisa melhor do que esses representantes. Ela colocou isso aí porque, segundo ela, eu não vi na imprensa nada, o presidente da Guiné-Bissau está hoje em missão oficial no Brasil. Então, ela avaliou a qualidade dos nossos governantes lá e cá e disse que Brasil e Guiné-Bissau possuem povos maravilhosos, gente batalhadora e merecem melhores representantes. Eu não tenho dúvida, merecemos muito melhores representantes do que o que temos hoje. Love Libéria, eu não sei, não conheço, é a primeira vez que eu vejo aqui no canal, já convoco a se inscrever, a dar seu like, a fortalecer. Saúde Black está sempre aqui conosco, acompanhando as nossas atividades, dialogando conosco, muito obrigada. Vamos ver aqui, Elisa Jordão, Marcos Souza, Catarine Roma, Maria Helena de Paula, tá boa, essa audiência está começando qualificada. A Jana Gomes, que está sempre aí conosco também. Marcos Souza, convocando vocês. Gente, ajudem a divulgar o canal e, principalmente, o conteúdo antirracista. Obrigada, Marcos. Roosevelt Santos, lá de Tucuruí, Pará, sempre aqui conosco também. Ele que é escritor e teve aqui, não faz muito tempo, a convite nosso para falar sobre Felipe Aranha, é uma líder quilombola sobre a qual ele escreveu um livro. Catarina, Rose Oliveira, Maria Neuza, eu não me atrevi... A Catarina Stingel, eu imagino que seja assim.
se não pronunciei errado, uma hora eu acerto. Robson Brito, Elci Miranda Lobão, Jaque Santana, Basília da Silva, Cantanhede. Gente, eu vou fazer o seguinte, como eu estou vendo várias pessoas aqui que eu ainda não tinha visto dialogando com a gente aqui no chat, estou convocando todo mundo a se inscrever. Inscrevam-se no canal, por favor, e nos fortaleçam aí no nosso enfrentamento diário com os algoritmos racistas. A Catarina dizendo parabéns, amigo, companheiro Adriano. A audiência já dobrou, quer dizer que vocês já estão começando a fazer a parte de vocês. Mas continue, podem continuar compartilhando. Compartilhe o link do YouTube nas suas redes sociais. Ou se você quiser compartilhar direto no seu Face, vai lá no nosso Face, página Pensar Africanamente, ou então na página Áfricas. E com certeza as pessoas seguem vocês porque confiam. Ao saber que vocês estão aqui no canal Pensar Africanamente, virão também. Ieda, que bela caneca! Que bela caneca! Pensar Africanamente. Vamos ver. Deusa, Adriano, Adriana e a Natalina receberão dessa colunista uma caneca do nosso canal. Saúde! Então, a caneca foi um pequeno kit que nós fizemos em celebração a 1 ano do canal Pensar Africanamente. Não tínhamos verba para fazer em quantidade, então nós fizemos pré-venda e aí foi legal. Ieda Leal, quanto tempo... A Ieda Leal, desculpa. Vilma Piedade Taída. Faz um tempão que ela não tem tempo e ela veio te prestigiar, dizendo, Ieda arrasa, saudade. E assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a apresentação formal das pessoas que estão aqui e já já a gente começa nosso bate-papo. Veja só, a professora Ieda Leal, vocês conhecem bem, ela que é colunista, membro do conselho editorial do canal, é pedagoga, especializada em métodos e técnicas de ensino, ativista do movimento negro e do movimento sindical, secretária de combate ao racismo da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, coordenadora do Centro de Referência Negra Lélia Gonzalez e do Movimento Negro Unificado. Convidada, Adriana Moreira, doutoranda em Educação e Ciências Sociais da Faculdade de Educação da USP, é integrante da UNEAFRO Best Regards. Adriano Albertino Quilombola, professor de História, integrante do MNU e do Sindiupscut, conselheiro de Educação. A Natalina, que já está para entrar aí também, que já esteve, inclusive, aqui conosco no canal, é historiadora, secretária nacional de combate ao racismo, CUT Brasil. E a Deusa, gente, que está aqui hoje para fazer uma performance poética. Esse é o pseudônimo dela como poetisa. Ela que é bacharelada e licenciada em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas pela Universidade São Judas Tadeu. Também é poeta, é slammer, é performer, apresentadora, arte educadora, oficineira, artesã e atriz. E aí, gente, vocês sabem que isso aqui é currículo resumido, que o currículo dessas pessoas é imenso, não é? Então a gente resume que é para ter mais espaço para o diálogo. E hoje, quem está moderando o chat é a Luana Arantes. Agradeço muito, Luana, por estar aí nessa nossa equipe de pessoas voluntárias que faz o canal Pensar Africanamente acontecer. Ela vai dialogar com vocês aí no chat e sempre que vocês tiverem alguma pergunta para a nossa colunista, para as nossas convidadas, nosso convidado, ela vai nos ajudar também a não perder, porque às vezes no ritmo do chat a gente perde as perguntas, mas Luana, retira as perguntas de vocês, coloca para a gente aqui num grupo privado e assim a gente não se perde no diálogo. Vilma Piedade dizendo o seguinte, o canal Pensar Africanamente faz a diferença na preservação da nossa memória e ancestralidade. Vilma, gente, que ela é também colunista do canal e é autora do conceito e do livro Dororidade, que agora já está em espanhol como Doloridade, né? Também. A Elci dizendo,
Adriano, você me representa. Sem contar os elogios, a Catarinieda, sempre linda, todas maravilhosas, mas vamos ao nosso diálogo de hoje. Eu vou tirar o banner daqui para termos mais espaço. Vocês já sabem qual é o tema: heróis, heroínas e educação antirracista. Para quem chegou depois que nós começamos, nós tínhamos divulgado na programação de hoje um tributo ao grande Solano Trindade. Esta agenda ela foi adiada, postergada, porque algumas pessoas tiveram problemas para estar, então, para não ficar... tipo, eu posso ficar tantos minutos, eu posso ficar... Então, tá, então a gente marca outro dia que fazemos à altura daquilo que o grande Solano Trindade merece. Ieda Leal, por favor, é contigo. O que é que você está trazendo, então, nesse nosso diálogo aí sobre heróis, heroínas, educação antirracista? Boa noite. Boa noite, afronautas. Que saudade. Que bom estar aqui com vocês. Eu tenho tido a grande possibilidade de ter um canal para dialogarmos sobre algumas questões que são fundamentais. Eu sempre digo que esta é a hora de contar a história do Brasil. Esta é a hora de continuar a conexão com o continente africano, o continente mãe. Nós temos muitos problemas no Brasil. Nós temos várias questões a ser resolvidas. Eu continuo insistindo em que nós precisamos de vacina no braço e comida no prato e fora Bolsonaro. Mas, neste canal, para além disso tudo, nós vamos conversar com algumas pessoas que são valiosos amigos, amigo e amigas. Né? Eu tenho aqui a Adriana Moreira, o Adriano Albertino, a Natalina, a Deusa e a professora Silvani, que é uma amiga e irmã de longa data. Nós vamos discutir hoje, para além dos conceitos de heróis e heroínas, nós vamos discutir um pouco dessa situação que aconteceu em São Paulo, com aquela grande chama, com aquela grande fogo que colocaram no pé do Borba Gato e que aquilo acendeu em todos nós a nossa grande preocupação. Por que no país como este as pessoas elas conseguem colocar em praça pública monumentos de exploradores, saqueadores, de pessoas que não representam a construção do país? E eu quis trazer Adriana, Adriano e a Natalina para esse grande momento. São historiadores, são estudiosos, são militantes do movimento negro, são pessoas que vivem esse país a cada momento, dia e noite. Pessoas que podem fazer, de onde eles estiverem, a nossa revolução. E aí eu quis trazer a Deusa para que ela pudesse homenagear uma pessoa que, nos meus estudos e nas minhas grandes possibilidades de pensar heróis, heroínas, estátuas, monumentos, homenagens ao povo negro, eu quis trazer a Deusa para poder fazer uma homenagem a uma mulher chamada Malu Viana. Malu Viana esteve nesse canal, esteve junto conosco na Chapuri, esteve conosco na Fundação Perseu Abramo, e ela dizia uma coisa que estava escrita no perfil do Facebook dela. Ela dizia assim: que seja livre o que vier, que seja doce o que ficar, e que seja breve o que tiver que ir. Estava lá escrito isso. Uma mulher ativista, militante do Movimento Negro Unificado, candidata algumas vezes à vereança da sua cidade. Ela se foi aos 47 anos, no dia 12 de junho, após um infarto. E muitas pessoas escreveram que receberam aquela notícia com um profundo pesar. Né? Uma mulher que se chamava MC Flor do Gueto. E nós ficamos muito tristes pela perda física de uma mulher absolutamente guerreira. Ela, sim, merecia uma estátua em praça pública.
ela vai estar conosco sempre, os ensinamentos de Malu Viana. E hoje nós vamos discutir esses conceitos, esses nossos heróis. Nós vamos falar um pouco de Carolina Maria de Jesus, nós vamos falar um pouco de Francisco José do Nascimento, que é o dragão do mar, abolicionista do cearense, nós vamos falar de Dandara, nós vamos falar de Luísa Maim, nós vamos falar de Carolina, já falei Carolina Maria de Jesus, André Rebouças, nós vamos falar de pessoas que fizeram a diferença, que não usaram capas, que não sabem voar, não têm essa possibilidade, mas que no alto da sua sabedoria, da sua insistência em viver, fez como Malu Viana. Viveu intensamente, criticou, abusou do poder de ser mulher negra, enfrentou com muita grandiosidade o racismo estruturante desse país. Então, a Malu está presente. Nós precisamos compreender a importância da Malu, flor do gueto, em nossas vidas. Nos deixou muito triste, mas, ao mesmo tempo, a gente pega o legado dela e entrega para toda a população do país. Malu, presente. E aí, professora Silvani, eu quero ter a honra de poder chamar deusa, uma poetisa, para que ela possa, com as suas palavras, com a sua possibilidade de intervenção com as letras no centenário, também de uma pessoa muito grandiosa para nós da educação, que é Paulo Freire, possa nos presentear com a primeira intervenção poética em homenagem a Malu Viana. Ok, eu já vou passar para a deusa. Boa lembrança. Malu esteve conosco tantas vezes desde o lançamento do canal e ela era do tipo, Malu, preciso de você amanhã para fazer uma performance poética. Estou aí, eu amo passar a minha mensagem no canal Pensar Africanamente, estava sempre conosco, e aí, sem sombra de dúvida, Malu, flor do gueto, presente, diz aí Bárbara Porfírio. Deusa, por favor, é contigo. Boa noite a todos, e eu já vou iniciar com a poesia. Em homenagem a ela, Ultimato. De passagem de licença, não se esqueça. Mulher preta, quando passa, não abaixa a cabeça. De passagem de licença, não se esqueça. Mulher preta, quando passa, não abaixa a cabeça. Não vou correr o risco da minha coroa cair. Não deixe espaço, rechaço a mim. Você não irá suprimir. Com seios bicados, nariz empinado, alinhado, joelho arqueado, a firmeza do passo. O quadril largo, quando não é dado, abre o próprio espaço. Porque a anca é fortalecida, daquela que vive em meio trabalho dobrado, sobre o peso do gênero flagelado, insiste. Eu grito, revida! Não deixa a mão escrota do patriarcado tocar teu corpo de forma abusiva. Minha mãe já dizia, mulher quando abaixa a cabeça demais, mostra a calcinha. Essa não vai ser a minha sina, nem para senhor, capitão do mato, muito menos sinhazinha. Se minha cabeça ao chão tocar, é porque na briga de foice ela já deixou de ser minha. Nem sob açoite, ferro em brasa, pancada, porrada, nossos joelhos eram nubrados, nossas bocas eram caladas, ainda assim foi resistência. A luta injustamente armada foi capoeira, nossas crenças, legião ressignificada, quilombo, luta fadada. Enfrentamos a realidade que nos foi dada e agora, como realeza, quer que eu abaixe a minha cabeça? É amor próprio, reconhecimento histórico, não é falta de humildade isso aqui para a realidade, trazendo referências de uma realeza não reconhecida, desde a colônia, a modernidade, pura vaidade de um povo que ofusca os nossos feitos, trazendo os próprios, com absoluta verdade, com a cabeça erguida, olha o seu racismo por cima, na sua cara lavada, o cinismo combina, antes da máscara cair.
Sou pantera negra, animal racional indomesticável, em meias facetas de me tornar algo domável. Sou afável, agradável, quando julgo que o tratamento foi respeitável. Mas se for desaforo preconceituoso, no objetivo de me subestimar, cravo minhas garras no teu peito, vou até o topo e mostro a você como uma rainha negra deverá tratar. Meu revide é sagaz, minha natureza fugaz emerge no meu corpo o potencial tribal de minhas ancestrais. É aqui, agora e frontal. Vou lhe dar um ultimato antes de minha saída. Não use suas forças de forma banal. Guarda. Quem sabe aprende alguma coisa em tua vida. Enquanto manda o capitão do mato a meu povo tentar dizimar, já tomei a casa grande, sentei em tua mesa e a mim, tua refeição está sendo servida. Uau! Que potência, deusa! Que potência! Muito obrigada, muito obrigada. As pessoas estão aqui cumprimentando, a Lerê Virgínia dizendo de arrepiar, Elci Miranda, Malu presente, e a Carla Trindade, sua bênção, dizendo bênção a todos, boa noite, mulheres maravilhosas. Vilma Piedade, show, que interpretação. Marcos Souza, sensacional. Bom, sensacional. Marcos disse aí a palavra que resume. Show, que interpretação maravilhosa. Muito obrigada, Deusa, muito obrigada por essa generosidade de estar aqui conosco hoje, compartilhando seu talento, sua capacidade de interpretação, sua beleza. Muito obrigada. Vamos dar sequência, então, né, Ieda? Posso, então, chamar a Adriana, né? Adriana, por favor, seja muito bem-vinda ao canal Pensar Africanamente. Muito obrigada por estar conosco. A fala é sua. Boa noite. Primeiro eu queria dizer, Malu presente. A Malu ela é uma pessoa, né? Porque embora ela não esteja mais de corpo presente, a força e a energia da Malu se encontra com a gente, se encontra na família, na filha da Malu, porque a ancestralidade é isso, né? A ancestralidade é essa energia vital, que mesmo que o corpo não esteja mais presente, aquilo que a Malu fez, e a Malu fez muito, porque a Malu, ela nos encontros de hip hop da minha geração, os encontros da juventude negra, quem construiu o Enjune foi liderado pela Malu. Então, a nossa geração, a geração dos anos 2000, que construiu a juventude negra organizada, deve muito à liderança da Malu. Então, Malu, presente hoje, presente sempre. E primeiro eu queria fazer essa saudação, depois eu queria agradecer o convite, né, da minha mais velha, da Ieda, por ter feito esse convite, para a gente ter hoje essa conversa importante, né, que problematiza a categoria do herói, a partir dessa experiência que a gente teve aqui em São Paulo, de tocar fogo no Borba Gato, aqui em São Paulo. Que eu vou dizer que hoje eu moro em São Paulo, mas quando eu era criança, né, até os 18 anos, antes de vir estudar, eu morava em Guarulhos, que é uma cidade próxima a São Paulo, e eu passava algumas vezes, né, na infância, perto do Borba Gato, e quando eu entendia quem era o Borba Gato, eu tinha um desejo de tocar fogo no Borba Gato. E durante a faculdade, movimento estudantil, eu tinha um desejo particular de colocar fogo no Borba Gato, mas nunca estive articulada com grupos que pensavam em ação diretas, só em determinados momentos de delírios estudantis na juventude que a gente pensava, né, em colocar fogo no Borba Gato. Mas não é só no Borba Gato, né, que isso significa que a gente deseja colocar fogo. Depois, agora, né, há 3 anos, o Djonga, o rapper, externou isso num rap, né? Vamos colocar fogo nos racistas, né? O que significa, objetivamente, aí o que esse rap, o que esse verso, o que essa linha, né? Os meninos do rap, eles explicam os versos em linhas externas sobre o pensamento e o sentimento que essa ação
do fogo nos racistas, da ação que o pessoal da Revolução da Ação Periférica fez lá no Borba Gato. Primeiro, eu queria dizer aqui que eu estou aqui no Butantã, muito próximo da Universidade de São Paulo, mas aqui a menos de 5 quilômetros, a menos de 5 quilômetros eu tenho a Coab Raposo Tavares, que é um conjunto habitacional popular que se chama Raposo Tavares. E aqui do meu lado esquerdo, aqui, deve ter o quê? A 1,5 km, passa a rodovia Raposo Tavares, e também aqui em São Paulo a gente tem várias rodovias. A gente tem a rodovia Anhanguera. São todas rodovias que foram construídas, de fato, pela população indígena, né? São rotas construídas pela população indígena, mas que foram nomeadas já no governo da ditadura militar, construídas aí a partir dos anos 60 aqui no estado de São Paulo, pelo Maluf, quando então governador, nomeadas por nomes de bandeirantes, né? É importante destacar também que a Coab Raposo Tavares, que é uma Coab que eu tenho muito no coração, que a campanha da Coalizão Negra, né, que o MNU, né, liderado pela minha Malunga e pela minha mais velha Ieda também participa da campanha Tem Gente com Fome, e lá até a escola que o governo do estado construiu era nomeada por Escola Estadual Coab Raposo Tavares. Mas, como é uma comunidade muito organizada e muito aguerrida, num determinado momento, promoveu um debate interno da escola, de fora dos alunos da escola, junto com a comunidade, e conseguiu transformar a escola, né, e mudou o nome da escola. E hoje a escola se chama Escola Martiniano Mandela. Todo mundo conhece a escola como Mandela, mas ninguém sabe que é Martiniano Mandela. Quem foi o Martiniano Mandela? O Martiniano Mandela foi o primeiro morador da Coab. Como que ele chegou na Coab? Ele era egresso de uma favela que ficava perto de Paraisópolis, que fica a uns 5 quilômetros dessa Coab, e essa favela pegou fogo. Quando essa favela pegou fogo, era no governo do Maluf, era um casal, a dona Mariazinha ainda é viva, e o seu Martiniano já tinham 5, 6 filhos, eles não tinham para onde ir, o barraco deles era da entrada da favela e já tinha pegado fogo, o governo do Maluf trouxe eles para a Coab, que ainda estava em construção, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha escola, e a dona Mariazinha e o seu Martiniano Mandela chegou na primeira leva dos moradores, e eles lideraram toda a organização da comunidade. Então, a chegada da luz, a organização do esgoto, e o seu Martiniano, ele conseguiu se aposentar. Como ele conseguiu se aposentar, ele também conseguiu dar ele era tipo um pai crecheiro. Então, ele organizava as crianças para ir para a escola, para voltar. Quando a mãe não podia ir na reunião, ele ia lá conversar com a diretora também, quando a diretora estava pegando muito no pé das crianças. Então, quando ele morreu, a comunidade se organizou e falou: não, essa escola tem que se chamar Martiniano Mandela. Porque a comunidade entendeu que ele tinha os valores necessários e importantes para a comunidade para que aquela escola fosse nomeada com o nome dele. Então, por isso que aquela escola chama Martiniano Mandela. E todo mundo acha que é por causa do Mandela. É interessante porque, de fato, ele era um homem negro que se assemelhava ao Mandela, e foi na época da libertação do Mandela, e isso é um dado positivo, mas também porque ele fazia uma luta local, né? A luta do seu Martiniano era para organizar aquela comunidade e tentar garantir que nos anos 90, que era um momento ainda que você não tinha garantido as vagas para as crianças na escola, você não tinha conseguido garantir condições mínimas para que você tivesse vaga para todas as crianças nas escolas, e os pais trabalhavam, sobretudo as mulheres, e não conseguia organizar para que as crianças fossem para a escola no horário, conseguissem ter um diálogo mais razoável com as unidades educacionais, e o seu Martiniano Mandela, ele ia lá e tentava fazer esse diálogo com as unidades educacionais para que as crianças fossem respeitadas e para que as crianças também segurassem a onda, né? Só que os crianças também não são tão tranquilas assim.
Mas, de qualquer maneira, é interessante que, para aquela comunidade, o seu Marcelino Mandela, um homem negro, pouco escolarizado, mas que tinha uma grande força, uma grande compreensão do sentido de comunidade, coletividade, ele tinha uma experiência, ele tinha uma representação do que deveria ser o que seria um herói. E essa comunidade elegeu ele para nomear um equipamento importante para a comunidade, que deveria ser a escola. Do contrário do que representava o nome Coab Raposo Tavares, que a comunidade tem uma luta interna para conseguir tirar o nome da comunidade da Coab, né? Da Coab de Raposo Tavares. Isso tem muito a ver com esse debate que se instaurou na cidade, que no final das contas se instaurou nacionalmente, a partir do fogo que foi colocado na estátua do Borba Gato ali na Avenida Santo Amaro. Eu não quero aqui discutir se foi uma ação correta, se foi adequada ou se não foi adequada, se o Galo deveria fazer aquilo ou não, se ele vai sair candidato ou não. Eu acho que isso a gente pode conversar melhor numa outra oportunidade bebendo cerveja. Mas o fato concreto e real é que a gente teve, por exemplo, um debate sobre o desarmamento no Brasil. Um debate bem sucedido do ponto de vista do recolhimento das armas. Mas esse debate não conseguiu sensibilizar a comunidade da cidade de São Paulo para o fato de que existia um homem barbudo de mais de 5 metros de altura que portava uma arma de maneira ostensiva no meio da Avenida Santo Amaro, uma das avenidas mais importantes da cidade. Por que será que mesmo o debate do desarmamento não conseguia sensibilizar o significado daquela estátua na cidade de São Paulo? Isso é uma questão importante para a gente fazer a reflexão, porque, de fato, aquela estátua ela não representa um risco objetivo para a vida ou para a história de qualquer população da cidade de São Paulo. Aquela estátua não representa um risco, por exemplo, para a população judia, não representava um risco simbólico, né? Eu estou falando assim, um risco simbólico, né? Porque hoje a gente não tem formalmente os bandeirantes organizados, né? A gente não tem, mas pelo menos só se eles voltarem a se organizar a partir da ideologia bolsonarista e se auto-identificarem, né? Vamos retomar a ideia os ideais dos bandeirantes. Mas esse símbolo do bandeirantismo, ele não é uma coisa que ofende do ponto de vista simbólico as trajetórias, as histórias de vida dos descendentes de italianos, dos descendentes de europeus, dos descendentes de judeus. O fato objetivo é que aquela estátua do Borba Gato, os bandeirantes, eles ofendem, do ponto de vista simbólico, as trajetórias de vida, a história das populações negras e indígenas do Brasil. Por isso que nem no momento que se discutia o desarmamento do Brasil, e que foi bem sucedido, e que daqui de São Paulo saía a matriz discursiva que fazia o debate mais progressista sobre o tema, foi possível retirar o Borba Gato, um homem armado no meio da Avenida Santo Amaro. Porque a matriz discursiva do desarmamento do Brasil não passava pelo enfrentamento ao debate da segurança das vidas da população negra, em particular, que mesmo após as políticas de desarmamento continuaram a ser as vidas mais vulnerabilizadas no Estado brasileiro, né? As vítimas da prática do homicídio. De maneira que eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho de fala, mas eu caminho para o fim, para depois a gente poder conversar. Eu acho muito importante a gente pensar o seguinte, que no Brasil a gente tem enquadramentos de vida diversos. O que eu estou chamando de enquadramentos de vida? São lentes pelas quais o Estado olha a vida dos grupos sociais.
Então, se a gente tivesse olhando para os judeus, por exemplo, para os grupos, para os judeus, o Estado brasileiro vai olhar para uma lente que vai proporcionar enquadramentos de vida que, tanto do ponto de vista material e simbólico, vai garantir que essas vidas não sejam ofendidas de maneira alguma, o que é uma coisa muito interessante e bacana, porque isso produz condições de promoção da vida, inclusive da memória ancestral. Que essa memória ancestral não seja só de dor, não seja só para lembrar a resistência, seja também para relembrar condições de vida e as condições de maravilhosidade que o povo produziu. Por outro lado, quando o Estado brasileiro, quando ele olha para a população negra, para a população indígena, esses enquadramentos de vida, eles são de sufocamento. E aí ele é de sufocamento de várias matrizes. E aí ele vai poder construir condições, por exemplo, de produção de uma política que naquele momento foi razoavelmente bem sucedida de desarmamento, mas manter um homem armado no meio da Avenida Santo Amaro e achar que isso não é um problema nem simbólico. Não é um problema porque não é para as crianças brancas. Porque o que significa para as crianças... Ali naquela Avenida Santo Amaro tem um grande colégio público muito importante assim aqui na cidade daquela região. Muitos meninos e meninas querem estudar naquele colégio porque depois vão bem no Enem. Então, o que significa para um menino negro que vem do final da Zona Sul para estudar no Alberto Conte, passar do lado daquele homem branco armado todos os dias durante o ano letivo? Quais são as marcas que essa experiência deixa naquele menino? Só que não é um menino, são muitos meninos naquele cotidiano, né? Isso traz marcas, isso significa que, do ponto de vista desses enquadramentos de vida, o Estado brasileiro produz sufocamento das vidas da população negra, seja do ponto de vista da distribuição dos bens materiais, mas também dos pontos de vista da distribuição dos bens simbólicos. E aí ele impede que nós, população negra, possamos ser livres, viver na potencialidade da nossa vida, porque o tempo todo a gente tem que estar ressignificando e relembrando as experiências de dor e tortura que são reiteradas em virtude do sistema de dominação racial sobre o qual estamos submetidos desde que fomos sequestrados do continente africano. Eu acho que eu vou parar por aqui. Aí depois a gente continua, tá bom? É isso. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigada, Adriana, muito obrigada por essa sua primeira contribuição. E sim, a gente retorna na segunda rodada, dialogando com perguntas ou fazendo as complementações. A Madu Costa, dialogando com sua fala, a Madu Costa está aí, viu, Ieda? Dizendo, essa violência que você coloca, ela é letal, na verdade, né? E tem tudo a ver com a nossa morte simbólica que antecede a morte física e faz com que a morte física não tenha valor, né? Porque simbolicamente vão nos eliminando o tempo inteiro. Vamos dar sequência, então. Ieda, a Natalina estava aí, mas parece que ela teve uma dificuldade, parece que caiu, eu sei que ela está com alguma... Bom, vamos com a Adriana, então, né? Depois ela continua. Diga, Ieda, você quer dizer alguma coisa? Então, assim, Adriana, achei, Adriana, maravilha. A história que a gente traz às pessoas que, de fato, representam a luta dos moradores dos nossos territórios é fantástica. Eu adorei, até já anotei a história, porque eu quero recontar essa história. Dizer assim, é isto que nós chamamos, eu não sei, nós vamos ter que começar a dar outros nomes, mas, por enquanto, vamos comunicar com esse, de uma pessoa que eu posso dizer que é um herói. E essas modificações, elas vão partir da população, das referências que nós temos nos territórios. As modificações, lógico, que nós vamos fazer
uma campanha, como a CNTE já fez, das mudanças dos nomes das escolas, dos coronéis, daqueles que foram absolutamente violentos, que não representam uma luta e que receberam em homenagem nome de várias escolas pelo país todo, nós vamos modificando com essa possibilidade do crescimento da consciência. Adriano, que está aqui conosco, e aí eu queria trazer um exemplo da Suzane da Silva. Suzane da Silva, em 2016, num desses encontros com a presidente Dilma, uma estudante negra de medicina, ela discursou e disse que estava no curso de medicina, estudando por conta daquelas políticas que estava começando a entender o que era necessário para que nós pudéssemos ter pessoas negras dentro do ensino superior e como é que poderia o Estado brasileiro começar a pedir desculpas pelo sofrimento do povo negro, organizando as cotas no ensino superior e garantindo a entrada, a permanência e a saída de forma muito brilhante. E aí a Suzana disse, né, num dos discursos dela, que agradecia a possibilidade de participar desse momento, uma menina negra com os cabelos maravilhosos, estudante de medicina, e ela disse que a Casa Grande surtava quando a senzala virava médica. Ela disse isso dentro de um contexto de muita emoção e dizendo que nós, negros, não abriríamos mão de estarmos nas escolas, estudando, por conta da capacidade que todo negro, toda negra demonstrava ter naquele momento e em outros momentos também, e que nós poderíamos, sim, ser estudantes de medicina. E ela disse isso, uma menina pequena, que hoje, viu, Silvani, eu já coloquei o nome dela aqui, nós temos que trazer a Suzane aqui, porque ela já deve ter formado em medicina, já deve, e a gente precisa saber das histórias, nós precisamos continuar observando e seguindo essas pessoas que nos representam em determinado momento, com a visibilidade de dizer essa frase dentro de um contexto e dizendo que era necessário que as políticas de ações afirmativas continuassem no país. Infelizmente, nós temos uma outra situação. Mas eu quero trazer o Adriano para esse espaço, para que ele possa continuar. Quilombola, historiador, militante do movimento negro, sindicalista, os nossos heróis, nossas heroínas, a educação antirracista, e como é que a gente faz para continuar derrubando mitos, derrubando estátuas, botando fogo nos racistas e dando a oportunidade desse país de fato, compreender o que aconteceu e o que acontece com a população negra neste país, de forma a nos organizar para contar a história do negro no país. Adriano Albertino. Mas é só essa tarefa que você me deu, Ira? Só isso. Adriano, seja muito bem-vindo, por favor. Gente, eu quero, primeiro, com esse sorriso que eu dei, eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui, porque eu estou aqui rodeado de irmãs lindas e maravilhosas, em todos os sentidos, né? A companheira Ieda Leal, Silvani Euclério, eu anotei aqui o nome de todo mundo, porque eu tenho, né, contato com algumas irmãs, mas outras eu estou vendo hoje e isso também me enriquece, né? Deusa, caramba, que potência, Deusa. Muito obrigado, gratidão por compartilhar, né, um pouco da sua arte com a gente. A Natalina, que não entrou ainda, a Adriana, né, companheira aí que fez uma introdução maravilhosa, fazendo um pouco dessa reflexão, dessa contextualização do que vem a ser, foi o ato de incendiar, de queimar a estátua de Borba Gato, mas também compõe, de alguma maneira, um certo movimento que vem ocorrendo, né, em alguns lugares do mundo, que é um movimento, e que são movimentos questionadores do status quo de cada sociedade, quer dizer, questionadores do que está rolando, do establishment, né, daquilo que é oficialmente
no poder, em cada país, em cada comunidade, em cada sociedade. Questionar isso, no nosso caso, nós brasileiros e brasileiras, de todas as cores, quando nós questionamos o modo como a história do Brasil é contada para nós, quando nós fazemos isso, nós estamos exercendo cidadania. Porque a história do Brasil, como foi contada nas nossas escolas durante muito tempo, e ainda o é, não é uma história do Brasil contada pelos brasileiros. É uma história que os europeus contaram sobre nós e disseram: vocês são assim. Eles disseram a nós que nós somos assim. Ora, mas nós não somos um povo soberano? Ora, mas nós não somos um país dito independente, que somos a economia, a grande economia da América Latina e por aí afora. Nós não somos um povo que tem autonomia, que tem soberania, que se conhece, não nos conhecemos? Não, não nos conhecemos. Não, nossa soberania é muito frágil, exatamente porque nem a nossa própria história nós pudemos contar. Quem contou a nossa história foi o homem branco europeu, que disse a nós como nós somos. Então, questionar essa história oficiosa e oficial é exercício de cidadania. E educação antirracista é isso. Quer dizer, educação antirracista é exatamente contar a história a partir das trajetórias das brasileiras, dos brasileiros, que são inúmeras lideranças e pessoas dos mais distintos perfis, características, qualidades, êxitos, lutas, em todos os setores da sociedade, que construíram nossos ancestrais e constroem hoje a nossa história. Então, é a partir daquela senhora, daquela comunidade, daquele moço pescador lá do rio que passa do lado da comunidade, daquela outra senhora que era lavadeira ou filha da lavadeira da comunidade, do menino da comunidade quilombola que, não tendo escola na comunidade dele, vai estudar numa outra escola. E ao invés de acolhido pelos colegas, ele é excluído, porque ele é lá daquele lugar. Isso não pode ser permitido no espaço escolar. A educação antirracista precisa dar conta disso. E eu agradeço muito, 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 muito a Adriana, porque ela trouxe essa... Enquanto ela falava, eu ia anotando o tempo todo, porque veio trazendo essas conexões que nós aqui nesse espaço de construção de conhecimento, de troca, de partilha, a gente precisa dar conta para nós e para comunicar. Né? Então, assim, Borba Gato foi uma personalidade na história, foi uma pessoa que esteve na história do Brasil, sim, mas Borba Gato cumpriu uma função, teve uma trajetória que não nos orgulha enquanto brasileiros, se nós conhecemos a nossa história e valorizamos os povos que compõem o nosso grande país, que é o Brasil, continental. Porque esse não é o tipo de pessoa, de trajetória que nós devemos exaltar, elogiar para as nossas crianças. Até porque a história do Brasil ela é marcadamente uma história contada por outros e não por nós mesmos. Então, os heróis de outros, na visão, naquelas lentes que a Adriana disse, né, que o Estado brasileiro olha, nas lentes que o Estado brasileiro, e antes ainda o Estado português, olhou nossos povos, ali naquele momento histórico, havia um sentido para eles, colocar aquelas estátuas ou valorizar essas lideranças, essas figuras. Mas aprendendo, desconstruindo essa epistemologia inadequada, digamos, pelo menos inadequada para este tempo histórico que nós vivemos, desvendando os véus da história e compreendendo como que o epistemicídio vem antes do genocídio. Como que o epistemicídio, quer dizer, a sabotagem às nossas lideranças, a invisibilização de nossas lideranças, a criminalização de nossas lideranças no campo do conhecimento, no campo do registro histórico, no campo da valorização enquanto ideia, enquanto conhecimento,
se traduz em violência e apagamento da nossa história e morte dos nossos corpos na realidade. Então, epistemicídio sempre caminha com o genocídio. Ele antecede, inclusive, o genocídio. No Brasil, ele trabalha junto, inclusive, o tempo todo. Então, a gente precisa pensar. Na educação antirracista, nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, em que momento? E aí a Silvani falou bem ali, quando a Adriana estava concluindo, a Silvani fez uma observação, Silvani, que eu anotei. Então, essa violência que né, que a Adriana narrou, né, você citou que causa uma morte simbólica, né, causa uma morte simbólica. Em qual etapa das nossas vidas, em que momento a violência simbólica, ela pode, inclusive, determinar o modo que uma pessoa se vê, o modo que uma pessoa vê a sua família, a sua comunidade. Então, na escola, é um processo educacional que precisa contribuir para a valorização daquele ser humano, daquela pessoa, né, e da sua trajetória. Então, eu, trabalhador da educação, eu na sala de aula, eu na escola, em que momento eu comunico a história do nosso país, do nosso povo, da comunidade, das pessoas que estão ali fazendo a educação junto comigo, em que momento eu estou comunicando para que aquela aula, aquele momento de aprendizagem, seja um momento fortalecedor da autoestima dos meus alunos, e em que momento eu estou falhando com isso, em que momento eu estou sendo violento, simbolicamente violento com o meu aluno. E às vezes não só simbolicamente, né? Às vezes não só simbolicamente. Então, nós precisamos de uma vez por todas parar de dizer que as pessoas negras são descendentes de escravos, por exemplo. Isso é uma violência sem tamanho. Só quem não conhece a história, a nossa história, a história dos nossos povos, diz uma coisa dessa. Nós somos descendentes de reis e rainhas africanos, de povos de cultura milenar, que foram escravizados num dado tempo da história. Mas a nossa história não começou quando os nossos ancestrais chegaram aqui. Ela começou muito antes. A África é um universo de lindas e grandes histórias milenares, né, que contribuiu e contribui fortemente com o conjunto, né, da humanidade toda, dos povos todos, das culturas todas. Então, o desconhecimento sobre as matrizes culturais africana e dos povos originários, dos nossos irmãos e irmãs indígenas, né, dos nossos ancestrais indígenas também, esse desconhecimento das matrizes culturais fora do eurocentrismo nos deixam muito ignorantes sobre a nossa própria história, sobre a nossa trajetória, afeta diretamente a autoestima das pessoas e a soberania do nosso povo. Então, quando a Silvani falou ali da violência simbólica quando a Adriana fez um relato maravilhoso, nos trazendo até esse momento da reflexão, a gente precisa pensar como que esses elementos e essas oportunidades de pensar isso podem transformar e dar sentido cada vez maior às práticas pedagógicas antirracistas. É urgente, é necessário, é um direito dos nossos estudantes, dos nossos alunos todos e todas, e dos trabalhadores todos, ter acesso a uma concepção de trajetória de vida, de história dos povos brasileiros, dos povos que compõem o Brasil, de maneira libertadora, forte, pungente, positiva, e não de maneira excludente, limitando a história dos povos africanos e indígenas ao período da escravização. Isso não é honesto com os nossos estudantes. Isso não é correto com o nosso povo. Então, a gente precisa retomar essa reflexão e conversar muito sobre isso tudo e construir a cada dia uma educação cada vez mais antirracista, que, a partir daí, promova novos espaços, novos saberes, novas posturas epistemológicas e de ação direta para o nosso povo avançar, né? Eu não sei se eu vou ter oportunidade de uma outra fala, tem bastante gente para falar, eu acho lindo isso, mas eu queria até fazer aqui no espaço do Pensar Africanamente, claro que tem muito mais gente que já tem pensado nisso, mas nós precisamos
na iminência aí de construção de uma outra via de gestão do país, do ponto de vista do governo federal, se a gente, e eu acredito muito que é possível, uma retomada de um espaço político menos agressivo para os nossos povos, né? A gente precisa propor que os nossos espaços, né, os espaços sagrados que são para nós, de chegada e de resistência dos nossos ancestrais, que foram trazidos para este território da América, sejam convertidos oficialmente em panteões de heróis por todo o Brasil. Em todos os estados, em todos os lugares onde chegou nosso povo, onde o nosso povo resistiu, nas comunidades quilombolas, no Cais do Valongo, no Cais do Porto de Vitória, Salvador, nas cidades todas, nos municípios, em cada município identificar ali onde é que o povo negro chegou primeiro, onde que ele resistiu, de que maneira, nas nossas comunidades todas, né? Ali, em cada espaço desse, tenhamos espaços de preservação da memória, de positividade da nossa trajetória enquanto povo afrodescendente, enquanto povo indígena, africano, brasileiro. Eu queria propor aqui no Pensar Africanamente. Oba, proposta a gente vai acatando. Aqui o importante é vocês chegarem para poder fortalecendo, as contribuições são absolutamente bem-vindas. Professora Ieda Leal está aí ao telefone. Gente, várias pessoas chegaram aí depois que nós começamos. Deixa eu puxar a professora Ieda aqui para baixo, já que ela fechou. Vai ficar bonitinha aqui a tela, né, gente? Vocês não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar seu like, seu positivo, e de compartilhar também. Você vai dizer, vou compartilhar agora que já começou, não tem problema. As pessoas veem, acompanham o que a gente está transmitindo e depois assistem a parte que elas perderam, porque esse material fica gravado e à disposição de cada um e de cada uma de vocês. Eu vi que a Jacira, nossa grande jornalista, ativista do movimento negro, Jacira Silva, de Brasília, está aí acompanhando, muito obrigada. Jana Gomes nos convocando a pensar melhor nas próximas eleições. Já estamos pensando, viu, Jana? Já estamos pensando e já estamos também convidando outras pessoas a pensar junto conosco, porque essa parte também é importante. Elis Gonçalves, parabéns, professor Adriano, todos os heróis, heroínas e resistentes presentes. A Saúde Black dizendo, o mais triste é ver esse apagamento do pensamento negro, começa na escola e se estende até a universidade em todos os cursos. A Tatiana Vonsi, que essa fala precisa estar no discurso dos livros escolares. Givalber Arruda, muito boa noite, TV Resistência Contemporânea presente, obrigada por estar aí nos acompanhando. A Maria do Carmo Balduino, Serra Espírito Santo presente, várias pessoas chegando aí depois que nós começamos. A parte que vocês perderam, vocês assistam depois, porque fica à disposição. Samori Gomes, boa noite, minhas rainhas, meu rei, para começar o meu raciocínio, gostaria de vos saudar a partir de Portugal. Acho que vocês são a nossa razão da existência, vocês estão de parabéns, força e coragem, confiança, vocês estão no caminho certo. Olha, nós temos pessoas, então, de fora do Brasil nos acompanhando, sempre temos e agradecemos muito. O Samori Gomes aí, vimos também uma companheira do Encrespa Geral, que é um movimento, um grupo, um coletivo organizado lá de Londres, acompanhando também. Então, e aí nós só agradecemos e pedimos para vocês divulgarem, não é? Quanto mais a nossa mensagem for longe, mais longe nós caminhamos também. Então, muito obrigada por estarem aí conosco. Elis Gonçalves Trançadeira, boa noite a todos e todas. E sim, a nossa história é fundamentada pela base. Precisamos registrar e documentar nossa história, valorizando nossas tradições, contada de forma positiva e com protagonismo. Jorge Bandeira, que bom que você está aí também. Jorge Bandeira está sempre aqui conosco, lá da Bahia. Muito bom. Vamos dar sequência, então. Professora Ieda Leal, a Natalina teve dificuldade, ela não conseguiu voltar. Será que é isso?
Vamos fazer o seguinte, então. Nós temos, por enquanto, uma pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas, coloquem aí para nós, por gentileza. Diga, professora Ieda, tem notícia da Natalina? Ela está tendo um pouquinho de dificuldade com a tal da frequência. Então, o que nós vamos fazer? Teve algumas perguntas assim bacanas, mas eu penso, Silvani, que nesse momento a Deusa podia falar mais um pouco, né? O que você acha? Ela tá... Deusa, nos ajude a respirar, por favor. Isso. E aí a gente vou estar aqui dando uma olhadinha aqui com a Natalina, tentando ajudar, tá, gente? Okay. Então, Deusa. É contigo, Deusa. Tá. Então, vamos mais uma. Essa poesia que eu vou fazer agora é praticamente um desabafo, né? Eu sou da área de artes, né? Minha formação é de artes, e as pessoas acreditam que para a gente militar, a gente precisa estar em algum palanque, ou fazer parte de algum comitê, ou parte de algum grupo, e na verdade a gente milita todos os dias. Da hora que a gente levanta, sai para a rua e tem que lidar com diversas situações, até a hora que a gente volta para casa seguro, ainda vivo, e deita na sua cama para dormir e começar um novo dia, né? E essa poesia é para falar sobre isso. O nome dela é Afronte, leva o nome do meu fanzinho, Afronte. Quando os meus pés firmam a fronte, é a fronte sim, é a fronte. Subintensa e lá vem mais uma negra. Falar de racismo, opressão, vitimismo, entre outros ismos que permeiam sua cor e sofreguidão. Quer falar de militância para mim? Você quer falar de militância para mim? Eu milito todos os dias. Levantar e ir para a rua, andar na segurança de olhares que parece que eu estou nua. Respirar fundo até chegar em casa, proteger minha autoestima para que ela permaneça intacta. Eu não consigo subdividir a minha militância. Esse é um papel que eu não me presto. Não uso nem para limpar a bunda. Tomar espaço de fala, suflar meu ego, através de uma apropriação oriunda da vivência do outro. Bater palma para poucas ideias de algo que não vivencia. Sentados numa visão panorâmica no auditório da meritocracia. Se descansado em ver cor em minha militância, você não suportaria provar o veneno que eu vivo em ânsias sem regalias. Se por um instante deixar de lado essa história de ser preta e virar ser humano, esperar que todos sejamos iguais, independente da raça, vem sempre alguém me mostrar que eu sou a caça, que eu sou a sub-raça e que eu não deveria estar aqui agora. Vem filosofar para mim miscigenação como a teoria da evolução. Na mistura das raças, o amor se aplica. Mas quem me explica a violação sem permissão? Ver meu povo degladiar entre si, você me dizer que o racismo não existe, mas dele se manifesta descaradamente. Mas como acreditar no que só a vítima vê, no que só meu povo preto sente? Aqui, sou mulher preta, gorda, macaca, merecia mais uma chibata para calar a boca. Na África, de boa, seria só mais uma pessoa, mas nasci aqui. Mama África, corre em minhas veias e os racistas, eles vão ter que me engolir. Se meu punho para o alto tiver que vir para frente, não serão 7 palmos abaixo, serão 7 à fronte ao peito rente. Eu não vou ser subjugada por ser preta, pobre e mulher. Legítima defesa, seja o que a deusa quiser.
Oh. De tirar o fôlego, né, gente? Digo nada, não. Eu peço, me ajuda a respirar, ela tira o fôlego. Que potência, que maravilha. O Jorge Bandeira dizendo, Deusa Lindona disse tudo. O Jorge Bandeira, gente, ele é do Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, Bahia, está sempre aqui nos acompanhando também. Saúde Black, maravilhosa. Muito bem. Ieda, a Natalina está com dificuldade mesmo, né? Tá. Ela está tentando se conectar, não está conseguindo. Eu quero aqui dizer, Silvani, que então a gente continua com a Adriana, com aquele raciocínio bacana, com o complemento que o Adriano deu no meio, e com essa tirada de fôlego, mas quero mandar um beijo para o Joelcio aqui, que está aqui também com a gente, que é bacana. Você fala o nome de todo mundo, depois a gente vai ter que falar o nome de todo mundo na live, mas é muito bom a gente poder ver o pessoal falando, conversando, se integrando. É um grande encontro, né? Na verdade, as pessoas se encontram aqui também, elas batem papo, trocam muito carinho, muita atenção, dá as informações. Agora, Deusa, poetisa, parabéns. As pessoas estão ali dizendo rainha, poderosa. Isso é um pouco a Silvani que faz, mas eu fico tão animada com as coisas que estão escritas no chat, que eu fico achando bacana, e um tema é isso, né? Heróis, heroínas, educação antirracista. Derrubando mitos, derrubando histórias de pessoas que nos exploraram bastante, e dando a ideia de como nós podemos nos comportar diante dessa situação, da reestruturação da história do povo negro no nosso país. Nós somos 56,2% desse país. Nós precisamos contar nossas histórias. Nós precisamos fazer a diferença nos nossos territórios. Nós precisamos começar a erguer as nossas estátuas. Nós precisamos começar a falar das histórias das famílias negras deste país, das mulheres deste país, dos quilombolas deste país, dessas pessoas que construíram a história do Brasil. Então, a gente precisa fazer isso. E como é que a gente faz isso? No imaginário, nos desenhos, nos registros das escritas dos livros, ocupando os espaços na universidade, ocupando os espaços nas redes, nas ruas. Então, eu acho que a gente precisa continuar esse debate dentro das escolas, fora das escolas, nos terminais de ônibus, nas filas da saúde, dos bancos. Nós precisamos dizer, contar das nossas histórias, dizer o que nós fazemos, e dessa possibilidade de sermos pessoas que conseguem salvar vidas, porque a gente gosta de viver, a gente gosta de festejar, de celebrar o nascimento dos nossos, de colocar nomes, de homenagear, de cuidar, de levar para as escolas, de cuidar da saúde, de perceber quando as pessoas completam 80, 90, 100 anos e a gente festejar. Então, a gente tem essa possibilidade, este diferencial. E aí nós não estamos nem medindo se os outros fazem melhor ou não. Nós estamos dizendo que o povo negro deste país pensa africanamente. Então, eu queria passar para a Silvani, mas querendo já trazer a Adriana para a roda, para que ela possa dar continuidade naquilo que ela estava dizendo para a gente, que é exatamente isso. As grandes possibilidades de reinventar e de derrubar os mitos, de derrubar as estátuas que não nos representam no sentido mais concreto da palavra. Não é só passar um trator por cima, é a derrubada da forma pelo conhecimento também. Eu quero, um dia, poder tirar uma foto sentada, não só do lado de algumas pessoas famosas, escritores brancos aqui, mas quero ter a oportunidade de ter, espalhado pelas orlas também, as figuras de Teresa de Benguela, de Luísa Maim, de André Rebouças. Quero poder ter a oportunidade de tirar uma foto numa estátua de bronze dessas pessoas que também significaram muito para nós.
E essa estátua simbólica não é só para a gente tirar a foto, significa o reconhecimento. É como o 20 de novembro. O 20 de novembro não é um dia só para ter um feriado, é o reconhecimento que o Brasil tem que fazer da história de Zumbi dos Palmares, e a gente gosta muito de falar, e Dandara, né, vai ter que estar lá, e Dandara também, de como nós tivemos uma experiência que vai entrar para o registro histórico do povo negro nesse país e do reconhecimento de que o país vai dedicar um dia de feriado por conta da referência negra de luta contra o racismo, contra o capital, contra todo tipo de forma de opressão daquela época e que a gente reconhece isso. O Brasil deve isso. O pedido de desculpas, de perdão, de joelhos e o 20 de novembro como reconhecimento do grande dia de Zumbi dos Palmares. Adriana, Silvânia. Antes de passar para a Adriana, Ieda, só a gente tem aqui ó, a Vera Jus, que eu falei que é do Encrespa, o coletivo Encrespa lá de Londres. Ela diz: Rainhas, Rei, como podemos lidar com grupos de capoeira dirigidos por pessoas pretas que levam o nome Senzala? Eu acho que isso aqui dialoga com muitas das questões que a Adriana e o Adriano trouxeram aqui, né? Esse processo de apagamento, ele nos atinge também violentamente. E a Tatiana Von Sick, né, dizendo, queria saber se não se pode vincular a aplicação do 10.639 por dentro dos discursos de história para a educação, nos livros. Essa é a grande luta, né, Tatiana? A grande luta. Ela fala em outro momento aqui no chat, se não temos como garantir que os livros de história, por exemplo, eles sejam... que pessoas como o historiador aqui presente, Adriano, esteja na equipe que seleciona, que valida os livros. Bom, queremos muito. Mas, por favor, Adriana, estou te devolvendo a palavra, nossa segunda rodada de falas. Nós costumamos dialogar com as perguntas, mas também fazendo as complementações, por gentileza. Eu quero chamar a atenção para o fato da gente ter em cartaz, a gente teve em cartaz, aí eu acho que o Doutor Gama deve estar saindo de cartaz, mas ele está no Globoplay. E assim, pelo que eu andei conversando com o Jefferson, eu acho que em uns 2, 3 meses ele vai para a TV aberta. E está no Netflix o filme Um Dia com Jerusa, que é um filme da Viviane Ferreira, que é uma cineasta jovem, uma cineasta negra. Os dois filmes, eles têm em comum cenas muito... Primeiro que assim, que tem pessoas, né? Ele é um filme que se pretende a filmar pessoas. Ele não se pretende filmar grandiosidades. Ele se pretende filmar pessoas. E ele filma o Luiz Gama, né? Ele faz o filme especial do Jefferson, ele faz uma reconstrução, uma cinebiografia do Luiz Gama. E uma das coisas mais interessantes do filme é que o Luiz Gama é um homem comum. É um homem comum que passou pelas agruras da escravidão, que aprendeu a ler, que o pai era um homem branco, que deu ele em troca para pagar uma dívida, e que durante um período ele passou pelo processo de escravidão, que ele era um menino muito inteligente, que ele aprendeu a ler, e se ele aprendeu a ler, ele era um menino em virtude do aprendizado da leitura acima da média, se converteu em um advogado que acreditava muito na lei. E demorou um tempo para ele entender que a lei não dava conta da nossa realidade, assim, da realidade do povo negro, traz esse conflito. Mas, para mim, a parte mais bonita do filme é ele tomando café junto com a esposa, o filho e a mãe da mulher, como chama isso? Esqueci. A mãe da mulher dele. Sogra. A sogra. Porque eu não tenho sogra. Então, com a sogra. E tem um momento que, para mim, é o mais bonito, é que chega o advogado que trabalha com ele, e aí o filho dele vai para o colo dele, só que o filho dele é uma criança que deve ter uns 9 anos. E ele coloca o filho no colo
o que ele está comendo, ele dá na boca do filho e depois ele pega e coloca na boca dele. Significa que ali tem uma preocupação de humanização, porque é uma coisa muito cotidiana, né? As famílias, as pessoas, né? Os seres humanos têm filhos e dividem aquilo que ele come no prato com o filho, com uma criança. Isso é muito comum. Eu não tenho filho, mas de vez em quando acontece isso com as minhas sobrinhas, com os meus sobrinhos. E eu já presenciei, e eu já vivenciei isso com a minha avó, com a minha mãe, com o meu pai. Quer dizer, tem uma dimensão da humanidade. De fato, o Luiz Gama, ele foi um homem acima da média, mas para ele ser acima da média, ele teve que cumprir uma série de sacrifícios. E esses sacrifícios foram penosos. Ele morreu pobre. E isso assim, não tá colocado a morte dele no filme, mas ele não morreu um homem rico. No filme está colocado que ele não é um advogado rico, que as pessoas trocam os serviços que ele presta por uma galinha, que eram serviços muito grandes, né? Como que ele consegue libertar uma pessoa de um senhor de escravo e ele ganha em troca uma galinha? Isso é muito pouco em relação ao volume de trabalho que ele tem. Então, eu acho que isso traz para a gente algumas questões em relação ao que a gente vai valorizar em termos de herói, né? O que a gente vai trabalhar como valor para qualificar aquilo que a gente vai adotar como padrão de heroísmo. Isso é uma questão que precisa ser colocado. E outro debate que precisa ser feito é como que a gente constrói a imagem do herói. Porque a gente tem que ter essa dimensão também de que a imagem do herói ela é sempre construída. E isso é uma dimensão importante de ser trabalhada na escola. Eu sou professora de português, então tem um momento nas aulas de português que a gente vai trabalhar a narrativa do herói. Então, a gente vai aprender a construir a narrativa do herói. Quem é esse herói? Por que ele vai ser herói? Quais são os valores que estão construídos na narrativa desse herói? Então, a gente, enquanto população negra, a gente também tem que fazer determinadas opções, né? Quais são os valores que a gente vai identificar nesse herói ou nessa heroína? Quem são os atores ou quem são as instituições que vão validar que essa pessoa é ou não o nosso herói? Por exemplo, é a Prada que vai sustentar que determinada figura é a nossa heroína? Por exemplo, pode ser. Eu não sei. Pode ser a Prada. Pode ser a TV Globo, pode ser a universidade, pode ser os movimentos sociais, mas uma coisa eu acho fundamental, é sempre importante que as coletividades reconheçam as representações. As coletividades são aquelas que constroem em nome do maior grupo social e que sustentam o movimento histórico, porque é relativamente fácil você individualmente dizer ou estar sendo sustentado por coletividades e construir um patrimônio pessoal. Mas é muito mais importante você construir enquanto coletividades e construir para essas coletividades, porque é construindo para as coletividades que a gente pode deixar um legado forte e sustentado para a posteridade, enfim. É mais ou menos isso, tá bom? Meu microfone, gente, fala sério. É que eu estava dizendo, fazia tanto tempo que o João Luiz do Corujão da Poesia não conseguia chegar aqui durante a transmissão, ele sempre assiste de madrugada. Ele chegou hoje, eu empolguei, e ele chega sempre dizendo, né? Como é bom chegar em nosso quilombo de conhecimentos, diálogos, saberes, afetos e curas coletivas. Axé, que bom que você conseguiu chegar hoje a tempo de acompanhar pelo menos uma parte ao vivo.
Ah, Silvani, sim. estava falando da tarefinha que a gente já tem, porque como essa é uma coluna que fala muito sobre educação nas ruas e na escola, a tarefa, quem reconhece os nossos heróis? A coletividade. A diferença é essa. Adriana deu um pouco da... A Adriana falando e eu me lembrando que há poucos dias eu disse aqui no canal, quando a gente citou Borba Gato, dizendo, gente, veja bem, porque assim, a Adriana colocou o seguinte, qual é o conjunto de valores que nos faz identificar que essa pessoa é meu herói, é minha heroína? Porque o herói, a heroína, ele deveria sintetizar os valores que nós queremos para a nossa sociedade. Então, os valores que nós queremos para a sociedade é de criminosos, assassinos, que exterminaram grupos indígenas, que escravizaram pessoas negras, ou o conjunto de valor, o valor que nós queremos é de pessoas que lutaram por liberdade. Mas tanto a população, no fundo, sabe o que ela quer, que eu disse outro dia aqui no canal, pergunta às pessoas quem foi Borba Gato, mesmo tendo aquela estátua monstruosa lá, aquele homem ostensivamente armado, poucas pessoas saberão te dizer. Pergunte às pessoas quem foi Zumbi dos Palmares, quem foi Dandara dos Palmares. E por que uma figura heróica construída a partir do movimento social negro, no momento, inclusive, em que o movimento social negro não tinha, como não tem hoje ainda, acesso às instituições que formam, a mídia corporativa, o controle, por exemplo, dos conteúdos nas escolas, como é que a gente fez com que a imagem desse herói e dessa heroína se espraiasse na mentalidade nacional, ao ponto de ser, talvez, hoje, o herói e a heroína mais celebrados nesse país? Porque eles sintetizam os anseios de liberdade, de dignidade e de vida da maioria da população deste país. Não é? Daí essa coisa dessa construção a partir da coletividade para a coletividade, não é? Que a Adriana traz. Eles sintetizam os anseios dessa população. Então, essa população sabe quem são. Mesmo que a construção desse herói e dessa heroína tenha se dado à margem da escola, à margem da mídia corporativa, à margem do discurso institucional. Devolvendo para o Adriano, por favor. Realmente, vocês nos deixam sem ar. Quando a gente vai conversando e vai fazendo essas reflexões, eu fiz umas anotações aqui, que são provocações, que são situações que a gente vivencia, né? Nós, brasileiros e brasileiras, todo o povo brasileiro consegue, que tem uma certa sensibilidade, mesmo quem não sofre na pele, como o nosso povo negro e indígena, a questão do racismo, mas que tem alguma sensibilidade, percepção, que estuda, que se interessa pela história dos nossos povos, consegue identificar, né, e perceber. Então, uma provocação, por exemplo, que eu sempre faço nas nossas rodas de formação da esquerda brasileira, por exemplo, né, do movimento sindical, do movimento... existe uma historização, né, desses movimentos. Existe uma historização desses movimentos da esquerda. Em algum momento, em algum fato histórico que caracterizou o início da esquerda. É uma visão bem distorcida do fazer história e do contar história, claro, isso. Mas ainda há muita reprodução disso. Mas é muito importante a gente perceber o quanto que é equivocado quando a gente diz que a greve de 1917, fomentada pelos líderes descendentes de imigrantes de São Paulo, que foram para São Paulo, começaram tudo.
Não havia esquerda antes. Ora, mas não havia os quilombos. Zumbi já tinha vivido, já tinha atuado, já tinha reinado, e a revolta dos malês. Em cada território desse país haviam comunidades resistindo, lutando pela vida, pelos direitos humanos. Pelos direitos humanos. Estavam lutando pelos direitos humanos. Não, mas os direitos humanos só foram proclamados lá na data tal. Aquele que está lá, alguma mão escreveu aquele que está lá e colocou uma data. Mas o nosso povo já lutava pela vida antes, pela liberdade. Isso não são direitos humanos. Então, esse ler, reler e ressignificar a nossa história em todos os espaços é fundamental que nós, na escola, tenhamos esse exercício de maneira muito aguçada, os ouvidos, os olhos estejam muito aguçados para fazer esse exercício, mas não fazer pelos nossos alunos, não existe isso, é fazer a partir dos nossos estudantes. É ouvir, mas eu não tenho referência para falar disso. Ouça aquela criança negra. Ele vai saber quase nada de Borba Gato, mas ele sabe tudo da avó dele que faz cocada e vende no terminal. Sabe tudo do tio que acorda muito cedo, de madrugada, e entra no trem, no ônibus, onde for, e vai para a obra e vai construir aquele prédio alto, professor. Aquele prédio alto, lá naquela avenida, lá no centro, meu tio trabalha lá. Ele que constrói. É a partir das narrativas do nosso povo, como a Adriana colocou aí muito bem. É a coletividade, é o que realmente nos constitui e nos consegue fazer com que a gente, o nosso povo, identifique na trajetória de alguém que me represente, alguém que contribuiu de maneira importante para o nosso povo, né? Para o nosso país, para a nossa trajetória histórica de maneira mais ampla. Então, mas começa ali, no cotidiano. Então, a partir das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né, que gostam, sim, e tem que ouvir funk, rap, sim, sem essa de não ter rap e funk na escola, que história é essa? A gente ouve muito isso ainda. É um pensamento muito colonizado ainda. Né? Então, quebrar com esse pensamento colonizado, subverter essas regras sem sentido algum, precisa ser um exercício cotidiano nosso, em todos os espaços. E na escola, isso se chama a educação antirracista, porque é trabalhar de maneira coletiva, ouvindo os nossos estudantes, os nossos alunos, as pessoas, os seres humanos maravilhosos que estão ali, e a partir da voz dessas pessoas históricas, que cada ser humano é ser histórico, faz história no cotidiano. Então, a gente vai conseguindo. E, assim, pensando nisso também, eu sempre que penso em alguém muito importante, né, um herói, desde criança eu sempre lembro do meu bisavô, Manuel Albertino, Manduca, ou paizinho entre nós. Ele que lia os telegramas das pessoas que viajavam, e os filhos mandavam telegramas para. Ele era uma pessoa negra, um homem negro letrado, lá na década de 40 já. E ele era uma referência na comunidade. Hoje ele é nome de rua, né, Ladeira Manuel Albertino. Ele era que mandava na igreja, ele que fazia as orações lá, ele que era o líder da igreja, ele era líder num monte de lugares na comunidade, e ele tinha uma presença, e ainda tem uma presença muito importante na comunidade. Ele é nome de rua. Mas quando eu penso em alguém, um herói, desde criança eu sempre lembrava, porque sempre me contavam muito dele. Eu o conheci, e também sempre me contaram muitas histórias dele. As nossas crianças querem ter a oportunidade de contar as suas próprias histórias na sala de aula, da sua família, da sua experiência, da sua vida. E a partir daí, nós temos, então, toda uma série de metodologias, de estratégias didáticas para desenvolver uma educação antirracista. Não um modelo pronto que foi escrito pela Europa para dizer quem nós somos, mas a nossa história contada por nós, por nossas crianças, nossos adolescentes, nossos idosos, nossos anciãos, nossos ancestrais, por nós. Né? Então, isso é educação antirracista. Né?
Muito bom, Adriano. Olha só, a Tatiana dizendo maravilhoso, né? Ieda, Rogério Gera está dizendo aí, ó, família Leal presente. Olha, família Leal, vocês podem estar presentes no dia que a professora Ieda Leal não estiver também, viu? Terça e quinta, 19 horas, sábado às 15 horas, estamos transmitindo ao vivo aqui no canal Pensar Africanamente. Fátima Souza escreveu o seguinte: muito importante esse canal, lugar de fala de um povo a quem foi e é negado ainda os espaços que tem direito. O espaço da luta, do afago e do saber. Me enche de orgulho me aquilombar por aqui. Axé. E, dialogando com sua fala, o Samori Gomes, Adriano, colocou algumas questões aqui, citando, dizendo que a Europa nunca vai contar a verdadeira história da África, né? Nunca vai trazer a história verdadeira. E ele fala da convivência dele em Bissau com grupos étnicos, com reis e rainhas. Só que tem uma questão aqui que eu acho que ele não entendeu na sua fala. Quando você disse, nós não somos... Quando você disse que dizem que somos descendentes de escravos, não é você que está afirmando, é a história oficial, oficialesca, que diz isso. Nós dizemos o contrário, ele achou que você estava afirmando isso. Mas não, Samori, na verdade, pelo que eu entendi, o Adriano estava criticando essa história que fazem sobre nós e que nega quem nós realmente somos, né? Bom, nós vamos nos encaminhar aqui para os nossos finalmente. Deixa só João Luiz dizendo, fizemos isso com as crianças ainda na virada dos anos 80 para os 90, até hoje colhemos resultados. Nós somos fruto de toda uma trajetória histórica de luta e de construção, e também o fato de que, se a historiografia oficial nos negou, nas nossas comunidades, como o Adriano colocou, essas histórias foram nos contadas e repassadas o tempo inteiro, não é? Então, se nós íamos para a escola e não estávamos no livro de história, eu me lembro que eu, às vezes, ia naquele período, principalmente nos idos aí de 1988, que muitas escolas nos reivindicaram, nos chamaram, porque era centenário da Lei Áurea e tal, eu pedia para abrir o livro de história e ver onde é que estava o negro no livro de história. Era basicamente 2 páginas. Numa, tinha um negro preso ao tronco, sendo espancado, e na outra página, a Redentora assinando a Lei Áurea. Gente, que construção destrutiva, né? Destrutiva, para matar mesmo, não é? E nós sobrevivemos a tudo isso. Nós sobrevivemos a tudo isso. É como Conceição Evaristo disse, né? Combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. E aqui estamos nós. Muito bem, nós vamos nos encaminhar para o encerramento, e eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Adriana fazer suas considerações, o Adriano também, para você fechar, e depois a Deusa nos brinda com mais uma poesia. Pode ser assim? Sim. Ok. Ó, Adriana, caneca. A caneca. Por favor, Adriana. Aí é linda a caneca, né? Muito legal. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo um tema super importante, que é como que a gente faz para pensar possibilidades de referência da construção da nossa história, de celebração de figuras que foram importantes na vida da nossa família, figuras que foram importantes na vida do nosso bairro, na vida da nossa cidade, na vida do nosso povo, e que foram deliberadamente esquecidas e chacinadas na história do Brasil. E pensar quais são as estratégias que a gente pode ter
que possam celebrar a vida do nosso povo, a partir da história das nossas famílias, a partir de referências que não sejam referências que assassinem a história de outros povos, mas que possam ajudar a gente a reorganizar a vida a vida da nossa família, a vida da nossa comunidade e a vida do nosso povo. Porque a ancestralidade não é o passado. A ancestralidade é como a história se faz presente na nossa vida. É como a minha avó, que foi uma empregada doméstica migrante de Minas Gerais, ela fez uma história, essa história se presentifica na minha vida, aqui neste momento em que eu participo dessa live. E que eu compreendo que as contradições que a vida dela, que ela teve na vida dela, elas fazem sentido e elas reorganizam a minha vida e vão reorganizar a vida e reorganizam a vida da minha família e a vida da minha comunidade, que é a vida da comunidade negra também. Eu acho que isso são questões que a gente, enquanto comunidade, enquanto povo negro, precisa se debruçar. A gente precisa construir estratégias de pensar isso, tanto na escola, nos livros didáticos, mas não apenas nos livros didáticos. Eu acho que os livros didáticos são fundamentais, que a gente vai ter que pensar estratégias de enfrentamento a esse ministro da Educação, que é um braço efetivo do genocídio do povo negro, de usurpação do futuro, do presente e do futuro das nossas crianças e da juventude negra no Ministério da Educação, que, inclusive, tem um plano de retirar, assim, a gente está sob risco o plano nacional do livro didático, então a gente tem duas tarefas: conseguir garantir os recursos necessários para ter, o ano que vem, os livros didáticos chegarem na escola, né? Isso é uma tarefa inegável, assim, a gente não pode abrir mão disso, mas também a gente pensar que os livros didáticos são uma tarefa importante, mas eles não são o fim, né? Que a sala organizada com carteiras, uma atrás da outra, cabeça, nariz, é insuficiente para dar conta das necessidades dos nossos meninos, que foram violentamente massacrados pela política instaurada pelo governo federal durante a pandemia e que foram, na maior parte dos estados brasileiros e municípios, ratificados durante a pandemia. Aulas pela internet, elas não chegaram a acontecer para os nossos meninos e em particular, por sobre as meninas negras, o peso foi muito maior, porque elas foram massacradas porque o serviço doméstico recaiu sobre elas. Então, a gente tem múltiplas tarefas, a gente tem muitas tarefas para o próximo período na educação, e os livros didáticos, eles são fundamentais, mas a gente tem que fundar novas bases também na educação, e a dimensão da relação da ancestralidade, a dimensão dos valores, e a dimensão de como a gente constrói as nossas referências históricas no processo educacional, elas são fundamentais para que, no processo, a gente se assuste com muitas vezes, e não seja nenhuma barbárie mais, alguém querer tocar fogo numa estátua que impunha uma arma no meio de uma avenida de grande circulação em qualquer cidade brasileira, porque aqui é o Borba Gato, mas eu tenho certeza que em diversas cidades brasileiras a gente deve ter outros exemplares. Então, eu deixo aqui o meu caloroso abraço, a minha disposição em contribuir com vocês no que for necessário e dizer que a gente segue junto para Palmares na construção do bem viver, tá bom? Então, um beijo. Aí eu gosto muito, a pessoa termina dizendo: estou à disposição de vocês, olha só que maravilha. E que bom. Eu tenho uma colocação aqui que eu acho que dialoga bem com tudo que a gente conversou e com o que a Adriana colocou, o Adriano também, do Raimundo Rodrigues. Os heróis e heroínas do povo negro são todos e todas que lutam por liberdade, igualdade e justiça, e no qual serão referenciados pela coletividade negra. Achei perfeito. Por favor, Adriano. Eu quero assim, encerrar, serei bem mais breve,
do que a Mana falou aí agora, a Adriana. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de mandar um grande abraço para os companheiros e companheiras aí do SINDIUPES, aqui do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado do Espírito Santo, companheirada que está aí fazendo seu comentário, que deu uma passadinha, que veio dar essa força, e dizer que educação antirracista a gente precisa fazer todo dia, mas principalmente nós precisamos lutar para descolonizar este país. Nós ainda vivemos um país muito, muito colonizado, do ponto de vista da concepção que o nosso povo ouviu falar que ele é. Não que ele não saiba quem ele é, não que nós não saibamos quem nós somos, mas essa informação precisa chegar de maneira mais generosa para o nosso povo. Nós precisamos realmente nos aquilombar, dar a força da roda, do tambor, do congo, do jongo, dos ritmos todos, dos nossos povos todos, precisam marcar presença nas nossas escolas e nos processos educativos todos, não apenas na escola pública, mas nos espaços todos onde a educação acontece, inclusive na imprensa, na mídia, nos lares, né, nos lugares de convívio de todos. E mandar, então, essa saudação, gratidão a vocês, mulheres negras, que eu amo e que, sem vocês, realmente, literalmente, eu não estaria aqui. Então, minha fala para vocês é sempre de gratidão, né? E dizer que, quando forem erguidas todas as estátuas de mulheres e homens negros, indígenas, dos povos indígenas todos, de todas as nações indígenas, aquelas que foram extintas e que ainda resistem, os nossos povos africanos todos que resistem, nós que resistimos, nós precisamos tratar de que as mulheres, as estátuas das mulheres estejam na frente das estátuas dos homens. A mulher negra primeiro, a estátua primeiro é da mulher negra. Primeiro, são vocês. Né? Olha, professora Ieda Leal, por favor. Sim, eu quero dizer, agradecer muito a presença de todos vocês. A Natalina teve o sinal cortado, impedida de falar hoje por conta do sinal que não chegou para ela. Mas ela tem sempre uma poesia e a próxima vez que nós nos encontrarmos, ela irá nos brindar com uma poesia. Isabel Reis, muito obrigada. João do Corujão, eu quero falar com você. Nós estamos bolando e eu tive um site aqui. Nós vamos fazer algumas coisas hoje, dando a possibilidade da deusa com as palavras, mas quero dizer que eu criei o nome aqui agora. Poesias, palavras que amarram histórias e solta sonhos. Será um dos nossos temas. Nós vamos trazer vários poetas que escrevem e que libertam os sonhos possíveis para nossa resistência. Quero dizer aqui que esta noite, conversando com vocês, para derrubar os mitos, para construir as nossas histórias, para chamar a nossa atenção para aquilo que a gente sempre diz e sempre aprendeu dentro dos nossos lares, das nossas casas, convivendo com uma família completamente diferenciada daquilo que a gente aprendeu nos livros didáticos. Quero dizer para a Silvani que quando ela relembra essa questão do livro didático, eu me lembro também do dicionário, que em 2011, 2009, foi amplamente distribuído por todos os alunos das escolas municipais e estaduais desse país. Receberam um livro, um dicionário. E aquele dicionário, a gente fez a pesquisa do que significava a palavra preto ou negro naquele dicionário. E nós observamos que estava absolutamente carregado de racismo, o que era para a gente. Está escrito, sem nenhuma revisão, sem nenhum cuidado. As pessoas liam naquele dicionário, que as pessoas devem ter até hoje nas suas, porque um dicionário não acaba nunca, né? Está lá. Então, a gente tinha a prova concreta de que nós precisávamos fazer muito mais. E nós estamos fazendo. Então, quero dizer para vocês que, em nome de todos os
nossos guerreiros que sobreviveram até hoje nesse país, os 56,2% da população. Nós precisamos continuar na resistência e com o objetivo de reorganizar, como disse muito bem a Adriana, reorganizar nossas histórias no presente, mas nunca deixando de lado o nosso passado. Então, eu quero aqui chamar a deusa para que ela possa colocar pontinhos de continuidade no nosso diálogo, para trazer as palavras que vão nos unir. João e outros poetas que estão presentes aqui ou não, nós faremos um dia só de poesia. Entrarão inúmeras poesias, inúmeras palavras para contagiar a possibilidade de escrita sobre as nossas histórias. Quero aqui agradecer, um abraço para a professora Silvani, que brilhantemente dirige esse canal, e dirige mesmo, né? Todas as pessoas gostam muito e sentem falta dela. A gente experimentou isso um dia que ela não conseguia entrar na live por conta de algumas questões, e todo mundo perguntava assim, a gente tentando falar, cadê a Silvani? Aí ela já vai entrar, porque é a nossa casa. É a nossa casa. Pensar africanamente é a casa das pessoas que gostam de continuar a luta em todas as formas. Adriana, muito obrigada. Adriano, muito obrigada. Deusa, com você, a palavra é nossa, mas agora ela é sua. Essa poesia eu vou partes ler, partes interpretar, porque eu não estou conseguindo lembrar dela agora, mas eu sempre a performei. O nome dela é Escravicídio. Ela nunca chegou porque nunca esteve lá. Pisou em terra estranha, sem medos, mas ainda reminiscências do lar que sentia entre seus dedos. Ela voltou todos os dias, enquanto dormia, aos braços dos seus pais, ao amor de seus filhos, à bênção dos seus ancestrais. Sua mente partia, mas de corpo presente, exposta à dor latente, chicotada a estalar de dentes, o frio recorrente, a morte eminente. Não aceitava ao que era submetida. Selou então o seu destino, resolveu ceifar a vida. Ela fez menção para um corte profundo, um giro fez seu mundo, sem sair do lugar. Sua vida inteira foi de encontro à derradeira, e tudo ela viu passar diante do seu olhar. Não era banzo, era descanso e revolta, era protesto, era luta do que não tem volta, é alçar voo em busca da paz, ao que na palma da mão não pousa mais. Escrava não sou, escrava não fui, escrava não serei nunca mais. Escrava não sou, escrava não fui, escrava não serei. Nunca mais. Eu queria só falar uma coisa. Eu sou poeta, além de tudo que vocês falaram, eu trabalho de forma independente, né? E essas poesias que eu estou falando, porque eu falei hoje aqui, que eu performo nos slams, elas fazem parte de um fanzine, que é o Afronte, né? Um fanzine que eu fiz também de forma independente, né? A gente está na luta de trabalhar de forma independente. E quem quiser adquirir, acessar as minhas redes, se jogar Deusa Poetisa no Facebook ou no Instagram, vai encontrar. A gente luta diariamente, infelizmente as pessoas nos passam uma rasteira, a gente sacode a poeira e levanta novamente. Foi hackeada minhas redes no ano passado e eu perdi meu Instagram, eu estou com um novo Instagram. Hackearam o meu Facebook esse ano, eu estou com outro Facebook e uma nova página, então provavelmente quem for acessar vai ter um número reduzido. Então todas as milhares de pessoas que eu tinha, infelizmente alguém veio e não só eu, mas como outros artistas negros, isso pareceu até
soou meio estranho, né? Como uma sabotagem mesmo, de muitos artistas negros que foram hackeados e suas redes foram roubadas e não conseguiram recuperar. E a gente está nessa luta de forma independente. A minha poesia tem cunho racial, eu falo de tantas outras coisas, porque as pessoas, mas você fala só sobre a questão do racial? Eu falei, não, eu sou uma mulher preta, sou uma mulher, eu falo de tantas outras coisas, o ano inteiro, apesar de só lembrar da gente em novembro. Mas a nossa luta é diária. Eu não fico sofrendo racismo só em novembro. Eu não existo só em novembro. Eu não acordei hoje, eu preta, e amanhã eu vou acordar amarelo ou outra cor. Eu sou preta. E a vivência é diária. E o trabalho é diário. E a gente traz a questão racial, principalmente eu, mulher preta, porque a gente sabe o que a gente passa todos os dias, o racismo direto e indiretamente, né? Que as pessoas acham que é só o xingar, o bater, ou falar alguma palavra de baixo calão. Não, a gente sofre diariamente de forma indireta também, em meio da falta de representatividade em espaços, da identificação em produtos. Então, assim, a gente sente as mazelas do racismo o tempo inteiro, né? E como artista independente, a mesma coisa. Então, para quem gostou do meu trabalho, para quem se viu nas palavras, para quem gosta de escrever e queira ressignificar muita coisa, a arte está aí, que é uma forma maravilhosa. Eu sou suspeita de falar porque eu sou formada em artes, mas é uma forma maravilhosa da gente ressignificar muita coisa, e também é uma forma de luta. A poesia marginal, que é a poesia que eu escrevo, a poesia de uma forma geral, o trabalho com a arte é uma forma de luta e de ensinamento, de antirracista, né? A gente trabalhar na educação de uma forma que não dentro da escola, mas também dentro da escola. A arte, ela tem, através dela, trabalhar a expressividade do ser humano, e assim, de uma forma não tão direta, como muitas vezes o professor ensina, mas de uma forma indireta e mais delicada, a gente consegue, através dos assuntos que a gente traz, ir entrando na mente das pessoas, e adentrando o intelecto, o sentimento das pessoas, e ela vai absorvendo as coisas que a gente tem para falar, e o mundo que a gente quer mudar para o nosso futuro, né? Para o futuro, eu quero uma coisa melhor, o meu futuro é agora, e para o futuro dos meus filhos, quando eu tiver os filhos, eu quero um mundo melhor do que eu vivo. E a gente tem visto isso, muitas pessoas lutaram antes da gente para o que a gente tem agora. Então, a gente está só, eu acredito que a gente está só avançando, né? Eu tenho uma poesia que meio que resume essa questão do sentido de eu não posso fingir que esqueci, eu não posso deixar passar batido. Quem bate finge que não entende, como que para quem apanha é tão doído. Então, a gente sabe o que a gente passou, o que a gente passa, né? Por mais que eles tentam provar ou fazer tudo ao contrário, construindo estátuas equivocadas, colocando nomes equivocados de pessoas que não merecem os lugares com esses nomes, a gente sabe o que a gente passou, a gente vai lutar para que isso seja diferente e para que a gente consiga renomear, construir estátuas e exaltar os nossos, não só os nossos que já partiram, mas também os nossos que estão presentes. Não esquecer que a gente fala dentro do nosso âmbito dos poetas vivos, né? Celebrar os poetas vivos. Então, celebrar quem está lutando, que está vivo também. Celebrar os que já se foram e celebrar os que estão vivos também. É isso. Muito obrigada a todos. Muito bem, nós é que agradecemos. Gente, é isso. Eu sempre digo a vocês, quando vem artistas aqui, poetas, é nosso dever fortalecer. É nosso dever divulgar o trabalho, é nosso dever nos inscrever nos canais, nas redes sociais. Coloquei vocês, @deusapoetisa. É nosso dever adquirir o que essas pessoas produzem. Uma pessoa com a qualidade do trabalho da Deusa, por exemplo, provavelmente não virá ter espaço na grande mídia, na mídia corporativa, só que o recado que ela dá é o recado que nós queremos, o recado que nós precisamos. Então, é nosso dever essa construção do fortalecimento mútuo e coletivo permanente. Eu tenho que agradecer muito
a cada uma de vocês. Eu disse aqui no início, e vou dizer agora para quem chegou depois, inicialmente nós tínhamos divulgado a pauta de hoje, seria um tributo a Solano Trindade, mas tivemos problema com as agendas das pessoas que viriam, e viemos com esse tema não menos importante, não menos potente, heróis e heroínas, né? E a educação antirracista. Eu quero falar rapidinho para vocês da programação de quinta, porque nós transmitimos ao vivo terça, 19 horas, quinta, 19 horas, sábado, às 15 horas. Na quinta-feira, volta a coluna de Pedro Neto, Babai Natobi, com o tema Negrura Azeviche nos palcos da ópera e música de concerto. Ele, o colunista, mas o maestro Luiz de Godoy, o Felipe Brito e Antonilde Rosa. E é claro que eu espero vocês, e como sempre digo, não me deixem só. Muito obrigada, Luana Arantes, que está aí moderando o chat, muito obrigada, Deusa Poetisa, Adriana Moreira, Adriano Albertino, professor Ieda Leal, muito obrigada, Afronautas, e eu espero vocês na quinta-feira às 19 horas. Cuidem-se bem, são tempos pandêmicos, e é importante que cuidemos dos nossos, das nossas e de nós mesmos. Nos vemos na quinta às 19 horas. Não me deixem só. Até lá.